Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para atender a solicitação dos frequentadores para falarmos desse assunto, a morte. E dentro desse contexto em que nós estamos assistindo gráficos sendo apresentados todos os dias de quantas pessoas estão infectadas pelo coronavírus e quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão se curando, esse, enfim, quadro da pandemia de 2020. Mas a gente quer dizer aqui, dentro de uma resposta espírita, que o espiritismo matou a morte. A morte, no sentido de fim da vida, não existe. Essa ignorância que perpetua os séculos, a partir do espiritismo, deixará de existir como está deixando. Algumas filosofias baseadas em Sócrates, em Platão e outros tantos filósofos espiritualistas já haviam dito, antes mesmo da chegada de Jesus neste mundo, que a morte não existe, falando da brevidade da reencarnação do espírito, que é infinito, que é imortal, que é eterno, está dentro da maior apresentação criativa de Deus. A matéria, como nós sabemos, ela é tudo que está dentro daquilo que os nossos olhos e os nossos equipamentos alcançam, mas está para além daquilo que nós alcançamos. Mas a matéria, apresentada em vários graus, o grau mais denso até o grau mais sutil e imperceptível, continuará sendo matéria. Porque dentro do universo, os três grandes elementos existentes são estes: Deus, o Espírito e a matéria. E Deus é a inteligência suprema. E nós, espíritos, almas eternas, imortais, infinitas, também somos semelhantes a Deus, porque assim como Ele é a inteligência, nós também o somos. E isso nos diferencia de tudo mais que Ele criou que pode ser considerado matéria. E sinteticamente, em O Livro dos Espíritos, logo no começo dessa grande obra que veio nos retirar da ignorância sobre a morte, ali se diz que a matéria é um instrumento que Deus criou para que o espírito pudesse se desenvolver até atingir a perfeição do ser. Como eu disse antes, filósofos gregos, dentre eles destaquemos Sócrates e Platão, entre outros, e Jesus, vieram nos dizer exatamente isso. E agora a doutrina espírita, depois de séculos de dificuldades de entendimento e até de deturpações, porque infelizmente, essa semana então eu tive um cuidado enorme de escutar todas as religiões que estão aí com audiências enormes no planeta. E elas continuam a desinformar as pessoas ou explorá-las, criando um pânico em relação à morte. E a psicologia, analisando tudo isso, concluiu que as religiões não estão contribuindo em nada. Pelo contrário, as pessoas, quanto mais escutam os pastores e os padres apresentarem o que acontece com a alma depois da morte,
elas não se consolam, não se confortam, simplesmente se desesperam. E o Espiritismo veio justamente a esse mundo para fazer esse trabalho, de nos retirar da ignorância sobre a morte. A morte não é o fim da vida, nunca foi e nunca será. Pelo menos essa morte que a gente apresenta como sendo a destruição do corpo físico. Essa semana, então, eu tive um cuidado ainda maior de verificar os vários tipos de mortes que acontecem todos os dias no planeta. Agora que nós estamos vinculados a uma rede internacional, eu também me modernizei e eu sei tudo que está acontecendo sobre todos os temas a cada hora, a cada segundo. Então as pessoas sempre morreram e vão continuar morrendo. Isso não significa que a vida se interrompeu porque o corpo físico não serviu mais para que o espírito ali permanecesse. E existem mortes de todos os tipos. Fizemos exatamente há 2 anos, aproximadamente, uma palestra sobre esse tema, a morte e o morrer. E revendo a mim mesmo, ali eu fiz questão de apresentar a magnífica obra da ciência espírita, o livro O Céu e o Inferno, segundo a doutrina espírita, onde dezenas de espíritos se comunicaram através da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, coordenada por Allan Kardec, esse insigne cientista que fez a experimentação que deu lugar a uma ciência nova, que ele chamou de Espiritismo. E o que é a palavra Espiritismo? Ciência que estuda o Espírito. A sua origem. O Espírito veio de onde? Como foi que o Espírito se desenvolveu até chegar à forma humana? E qual é o seu destino? Para onde o Espírito está indo? E fez isso de uma maneira tão clara, apresentada em 5 obras, que é uma tese perfeita. Por isso mesmo que a gente sempre indica o estudo contínuo, regular deste material. Não existe uma só pessoa em sã consciência nesse planeta que tenha estudado esse material apresentado pela doutrina espírita, a partir do livro primeiro, o livro dos Espíritos, que não tenha se tornado uma pessoa sábia e se livrou desse que é um dos piores males da humanidade, que causa mais aflição e desespero, que é justamente a ignorância. É quando a gente não conhece, a gente não sabe de onde a gente veio, por que a gente está aqui e para onde a gente vai. Se a gente não conhece isso, a gente vai entrar em profundo desespero. Por isso que também o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em nosso país fez uma demonstração da imortalidade e percebeu que as pessoas que estudam as obras espíritas, elas ficam tranquilas diante do fenômeno da morte. Sentem saudade, claro, doente que seguiu, que deixou o corpo físico para trás, sem dúvida. Saudade é um fenômeno de amor que não se acaba. Todas as vezes que a gente ama alguém, que a gente tem um ente querido, seja de que nível for, e esse alguém está momentaneamente afastado, automaticamente a nossa alma tem essa sensação de que aquela aflição íntima é porque aquela pessoa está distante.
Absolutamente não. Só não tem saudade quem não ama. Chico Xavier chegava a dizer: se você sentir saudade de alguém que viajou para um outro país, para uma cidade vizinha, ou viajou para o país dos espíritos, é natural que venha uma emoção neurológica, e o nosso cérebro vai demonstrar isso fisiologicamente, geralmente com uma pequena lágrima descendo. Isso é absolutamente humano, é absolutamente espiritual. Quando alguém desencarna, alguém muito querido, nos primeiros 6 meses da separação, a sensação de vazio é exatamente assim. É como se metade do nosso coração, a metade da nossa alma, do nosso cérebro, tivesse nos deixado de uma hora para outra. É um impacto emocional dos mais importantes que o ser humano experimenta. A psicologia já fez uma série de análises e verificou que os primeiros 6 meses desta ausência são definitivamente difíceis. E aí vamos chorar muito, junto com as lágrimas que virão, iremos chorar outras tantas coisas que a gente nem conhece sobre nós mesmos, frustrações, de coisas que deveriam acontecer que não aconteceram, aspirações futuras que desaparecem ali. Tudo isso causa uma comoção tão grande que é natural que a gente chore. Meu irmão Sérgio, um dos irmãos mais novos, desencarnou há quase 15 anos, espírita. Nos mandou uma mensagem logo com 2 meses. Divaldo Pereira Franco esteve aqui e eu não falei nada com ele sobre o assunto. Ele me descreveu como estava meu irmão e que ele estava presente numa reunião nossa. Mas eu já sabia, porque todos nós já tínhamos percebido. Tanto que eu não fui para o enterro dele, como eu não vou para o enterro de ninguém. Mas acho que as pessoas devem ir para os enterros dos seus entes queridos. Eu não vou porque eu quero sempre gravar na minha memória os momentos bons e felizes. E meu irmão, esse mesmo confirmado por Divaldo Franco, nos enviou uma mensagem psíquica extraordinária para agradecer a todos os amigos. Isso aconteceu por volta do ano de 2004, mês de janeiro de 2004. Porque todas as vibrações de alegria, de amor que as pessoas tinham por ele, que era uma pessoa extremamente generosa, amável, muito mais dócil do que eu, por exemplo. As pessoas até falavam: a gente gostaria que quem liderasse o espírito formado fosse seu irmão e não você. Eu sou muito radical, durão ali no descobrimento das coisas. Ele era mais suave. Tanto é que eu coloquei na presidência para dar seguimento, mas a encarnação dele foi interrompida justamente ali. Mas ele deixou esse recado e pediu que eu transmitisse sempre, que cada pensamento feliz ele recebia lá no mundo espiritual como se fosse um buquê de flores, com muito perfume, transmitindo-lhe a alegria de alguém que soube fazer amigos, que soube valorizar a vida, que elegeu a generosidade como regra de conduta, a simpatia, o carinho, o respeito, e com muito riso, com muita música, com muita arte. E com a arte a vida fica mais fácil de ser entendida. A música então não se fala. Hoje mesmo alguém me perguntou: por que você gosta tanto de música, Valfrido? Eu nem respondi. A música é Deus.
se manifestando de uma maneira nobilíssima em nossas vidas. Com respeito a todos os ritmos, claro que cada um tem o seu gosto, mas aí está o mundo. Depois disso, minha mãe desencarnou no dia 12 de setembro último, de morte natural lá em Salvador, onde ela mora, onde eu morei, aos 87 anos, de uma hora para outra. Eu já estava programando agora, dar um jeito de encontrá-la ali, nesse recesso que a gente sempre faz, como sempre fiz. E quando ela desencarnou, meus irmãos me ligaram se eu iria para lá. Eu falei, não, não vou. Assim como eu não quis assistir o enterro do meu irmão, eu também não quero assistir o enterro da minha mãe, como eu não assisti o enterro da minha avó, do meu avô, do meu pai, uma das pessoas mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conviver, já citei aqui em palestras, porque eu quero sempre guardar somente a memória dos momentos felizes. No carnaval deste ano estivemos lá em Salvador, visitamos, tivemos momentos incríveis que praticamente foi uma despedida, só depois que eu entendi. Mas depois da desencarnação, eu recebi inclusive uma mensagem de uma prima minha que dizia assim: primo querido, a nossa família está em festa no mundo espiritual. A minha última tia, que era sua mãe, desencarnou. Todos os demais já partiram antes. Eu deixei isso guardado, não comentei com ninguém, estou comentando aqui agora. Na sessão mediúnica, logo no dia posterior à desencarnação da minha mãe, lá estiveram presentes inúmeras pessoas. Foi uma das visões mais brilhantes que eu tive a oportunidade de detectar pela mediunidade. Todos esses entes queridos que estavam desencarnados estavam realmente felizes e comemorando o retorno, dizendo-me que as pessoas que reencarnaram naquela época, naquela geração, todos cumpriram o que tinham para cumprir. Todos. Então, a cada vez que um chegava, era uma festa. Eu até prometi, numa palestra que eu fiz há coisa de 8 anos, que eu iria trazer aqui, e a promessa está de pé, porque eu não sou político, né? Político não cumpre promessa, só promete. Eu vou voltar aqui para cobrir, mas estou procurando o material ideal para mostrar que existem civilizações que enxergam na morte o segredo da vida, que o morrer do corpo físico é o maior testemunho da imortalidade da alma. Aqui mesmo estou diante de uma moça, conheci segunda-feira, pedi que ela viesse aqui hoje, porque eu tinha recebido esse convite para falar desse tema. O pai acabou de desencarnar, a mãe em pouco tempo, e estou aqui para dividir com ela esse momento, mas para dizer, porque ainda ontem, a gente vai conversar, o bisavô esteve presente lá na reunião e pediu que eu dissesse isso para ela. Eu falei, eu abri mão de todas as histórias. Eu falei, não vou contar as histórias reais, recentes, porque eu estou vivendo a experiência da perda da minha mãe, como ela está experimentando, e tanta gente que nos procura aqui, nesse período da pandemia principalmente, pessoas que desencarnaram não foi nem tanto pela pandemia, foram mortes naturais, câncer, tantas doenças diferentes. Mas certo é que a grande alegria é essa. Vocês podem não acreditar, depois que eu vi a vida estuando, confirmada pela mediunidade bendita,
e equilibrada sugerida por Allan Kardec, eu não tive motivo nenhum para chorar. Chorei sim, de alegria, de perceber que a vida continua. E aí eu fiz uma live. A gente tem uma banda de música. Aí eu coloquei, naquele mesmo dia da desencarnação da minha mãe, a tarde inteira, todas as músicas que ela, meu pai, meus irmãos, que a gente cantava sempre quando a gente se reunia. Meus pais eram cantores de rádio, cantavam muito bem. Lá em casa era assim. Hoje a palestra é muito autoral, porque eu estou vivendo esse momento. Eu posso compartilhar e peço-lhes esta licença. Minha mãe cozinhava maravilhosamente bem, mas a comida dela era tão saborosa, não tanto só pelos temperos, ou pela falta deles, porque ela só cozinhava cantando. Quando eu te conheci, e assim por diante, as músicas do tempo. Meu pai é a mesma coisa. Tive a oportunidade de estagiar com ele no meu curso de agrimensura. Fizemos vários projetos de barragens pelo mundo, convivemos muitos anos, e todas as vezes que nós estávamos no escritório trabalhando, coletando os dados para transformar em plantas, em projetos para a viabilização de várias barragens aqui em nosso país, ele só trabalhava cantando. Terminava o expediente, ele fazia questão de convidar todos os colegas, e eu estava lá perto, jovem, vendo como eles comemoravam a vida e a alegria de trabalhar, de ter uma vida digna, de ter uma família, e comemoravam a vida todos os dias. E é por isso que eu estou dizendo, não vamos chorar a perda dos entes queridos, porque eles na verdade não morreram. E o Espiritismo inclusive pede que a gente transfira para os entes queridos este amor, porque eles vão continuar sentindo o quanto que nós os respeitávamos, o quanto que nós os amávamos, porque existe um perigo. Às vezes, infelizmente, somos visitados por espíritos infelizes que querem o nosso mal por questões de outras vidas, que não cabe aqui agora analisarmos, mas eles se aproveitam, covardemente até, desta comoção da perda de ente querido, para provocar uma comoção absurda, desumana, que vira um processo de obsessão. Como nesse caso, o caso da nossa amiga que está aqui presente, esse ente querido veio pedir para falar isso. Eu ia contar várias histórias hoje aqui sobre o livro que eu citei, O Céu e o Inferno, mas eu não estou falando de histórias reais e recentes. E o pedido do parente dela foi esse: não chore com desespero, continue amando, porque aqueles que estão lá continuam nos amando. Nós vamos encontrá-los todos, porque a morte é certa. Ninguém veio aqui para ficar em definitivo, e cada morte ela tem um horário, ela tem uma programação. Eu já falei para os nossos alunos, que até me condenaram, que eu adoraria que meu corpo físico servisse, melhor dizendo, de mata-borrão, para que qualquer resquício de inferioridade que eu tenha no meu corpo espiritual possa sair através do corpo físico em vias de um câncer. O câncer é uma cirurgia moral, é uma limpeza da alma. E Divaldo Franco conta que ele estava acompanhando um senhor em fase terminal com essa doença. E como acontece, é normal que nós espíritas façamos isso, façamos atendimento em domicílio, o passe magnético, que nós já falamos aqui tanto, que é a recomposição dos tecidos danificados do perispírito, que podem ser substituídos por células saudáveis.
Mas mesmo assim, com todas as intervenções de oração, de passes, acontece que a pessoa vai a óbito. Edivaldo Franco conta que ele estava atendendo um senhor e ele ia todas as tardes por aquele homem que já estava desenganado pela medicina, a aplicar os passes magnéticos. A família vinha com muito respeito, ele fazia uma prece, lia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e fazia. Aí, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes apareceu a Edivaldo Franco, e Edivaldo Franco disse-lhe: meu irmão, estou aqui lhe ajudando. A equipe está toda pronta, e o Edivaldo Franco ficou feliz, que bom. A mediunidade nos dá esse momento. E ele ficou tão encantado com a presença dos bons espíritos, liderados por Bezerra de Menezes, que ele disse logo à família: olha, está tudo muito bom. E descreveu esse quadro belíssimo de proteção. Mas quando chegou no dia seguinte, quando Edivaldo Franco foi dar a sua assistência, encontrou um clima totalmente diferente. A família toda triste, um clima de velório, e lá estava o corpo daquele homem. Edivaldo fala que ele teve um impacto tão grande, porque como médium ele viu o espírito de Bezerra de Menezes e dizendo a ele que aquele homem estava praticamente curado. Ficou até um clima meio constrangedor, porque Edivaldo tinha falado de uma forma tão otimista para aquela família, confiando, claro, no depoimento de um espírito sério, mas a família estava até um pouco assim estranha com ele. Como é que ele dizia que estava tudo bem, de repente o homem desencarna? Edivaldo ficou tão constrangido, segundo ele mesmo conta. Ficou por ali, acompanhou o processo do velório, as pessoas bem diferentes com ele. Aí quando ele voltou para a mansão do caminho, onde ele faz um trabalho extraordinário, um dos mais belos trabalhos espirituais, que exemplificam o que é um verdadeiro espírito cristão. Ainda muito triste com o desencarne daquele homem. Aí o espírito de Bezerra de Menezes veio a ele: Edivaldo, vejo que você está muito triste. Mas como não estaria, meu irmão? Você me disse que aquele homem estava tão bem. E no outro dia chegou lá e estava desencarnado. E Bezerra de Menezes disse: Edivaldo, aprende uma coisa. O corpo físico não é a referência da vida. O corpo físico é como se fosse uma roupa que a gente troca todos os dias. Quando ela fica estragada, a gente joga fora e compra outra. Mas a roupa não somos nós. A roupa não é a nossa essência. Você pode usar todas as roupas do mundo e jogar fora todas elas, e as roupas não representam. É apenas uma indumentária, uma vestimenta, um acessório. O corpo físico é a mesma coisa, e você sabe muito bem disso. Você já pregou em todos os países do mundo, mais de 600, em todos os continentes. Você sabe muito bem disso. Mas uma coisa eu vou te dizer: este homem, ele está tão feliz. Ele retornou ao mundo espiritual, livre das chagas que ele tinha na alma. E aquele câncer foi a cirurgia moral que limpou o seu espírito completamente. E ele próprio pediu a Deus que, se fosse o caso, que usasse o corpo físico como um mata-borrão para sugar toda a inferioridade que estava registrada em sua alma, para que ele pudesse finalmente voltar feliz para a pátria verdadeira, a pátria definitiva. E assim mesmo a notícia nos foi dada segunda-feira do pai dessa nossa amiga. Ele está muito feliz, porque a doença retirou dele vários nódulos patógenos, e ele está completamente tranquilo, acompanhado por familiares, pela própria filha, fazendo a recomposição final. E por isso eu não poderia dizer outra coisa aqui hoje, a não ser esta verdade, esta realidade. Meu amigo Jurandir
e pediu que falássemos desse tema. Gente, todos os anos em nosso planeta, milhares de pessoas desencarnam, a cada segundo, a cada hora, de todos os tipos e maneiras. E as pessoas morrem mais neste mundo por doenças ligadas ao sistema respiratório. Agora está tendo esse bombardeio da pandemia, notificando aquelas pessoas que desencarnaram com problemas respiratórios em função desse vírus, mas que está dentro de uma programação de desencarne que já acontece há muitos e muitos anos. Que não entremos em pânico, mas ao contrário, se a gente for registrar quantas pessoas de risco se livraram porque não estava na hora da desencarnação, e quantas pessoas jovens desencarnaram contrariando tudo aquilo que a própria ciência poderia supor. A morte é certa, nos preparemos para ela. O Espiritismo é uma ciência que nos prepara para esse momento, que mesmo sendo certo, desde a hora que a gente nasce, a gente ainda fica tratando como se a morte não devesse acontecer. O Espiritismo está nos retirando desta ignorância e nos mostrando que cada um vai morrer sim. A gente tem que deixar essas vestes. E o Espiritismo, no Evangelho que nos orienta, ainda fala isso de uma maneira muito dura e direta, que é muito egoísmo. Muito egoísmo. A gente vê uma pessoa que já está com o corpo físico praticamente todo estragado, o espírito não tem mais como usar aquele corpo, e a gente vai querer que a pessoa continue daquela forma. É egoísmo, porque a gente não está aqui para sempre. Aqui é apenas uma passagem mesmo, não tem dúvida disso. Não precisa de ciência nenhuma para falar o que eu estou falando. É um fato que todos conhecemos, ignorantes ou não. Então vamos criar uma estrutura de aceitação de que a vida é muito ampla. A vida prossegue infinitamente. E nós, espíritos, precisaremos reencarnar tantas e quantas vezes forem necessárias, e vamos desencarnar tantas quantas vezes tais. Cada desencarnação dentro de uma estrutura programada. Quando você reencarna, você já tem uma passagem de retorno assegurada, com dia e hora. Você vai, mas tem que voltar. E é isso que a doutrina espírita está tentando nos dizer. Sentir saudade? Muito bom. É nobre. Mas desesperar porque o corpo físico não serve mais para o espírito? Eu vi um depoimento agora, para concluir, da família de Zezé de Camargo e Luciano, em que eles acabaram dizendo o seguinte: lutaram tanto para que o pai ficasse vivo mais tempo com eles, gastaram todo o dinheiro possível e imaginável, até que perceberam que era uma coisa desumana querer manter o pai vivo, como eles disseram, um espírito alegre, feliz, num corpo que já não mais servia para aquela alma. Sentindo até uma espécie de arrependimento de estar insistindo tanto, porque tem muito dinheiro e cirurgia para cá e sofrimento para lá. Para que isso? Para que isso? Tome as providências razoáveis e deixe a vida seguir, sem apego. Porque o grande problema também está aí. Nós somos apegados às coisas materiais, ao corpo, às pessoas. E o que a gente mais aprende com Jesus e com o Espiritismo é isso. A gente tem que amar muito, mas sem apegar.
Apenas ame e deixe a vida seguir. As pessoas que estão desencarnando com a Covid estão todas dentro de uma programação. Não tem nada fora do lugar. Está tudo estritamente dentro de uma rigorosa programação de retorno. E devemos ficar tranquilos, porque nós também teremos que retornar. Agora a recomendação final é essa. Mas enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar bem, vamos respeitar esse nosso corpo, vamos alimentar de maneira adequada, vamos repousar como devemos, não vamos fazer nenhum tipo de extravagância, vamos fazer o possível para que o corpo esteja saudável, para que o espírito possa experimentar, dentro da sua maior inteireza, todas as sensações e possibilidades que o espírito pode ter enquanto está confinado no corpo físico. Porque morte seria o espírito voltar para o corpo físico, porque ele deixa a liberdade do mundo espiritual para passar por várias privações, provações, de testes. Mas quando o espírito se liberta, quando ele conclui a sua tarefa, a sua prova, a sua missão, ele volta para o mundo espiritual extremamente feliz. Então morrer mesmo é quando você nasce, não quando você deixa o corpo. São essas algumas das ideias que a gente extrai dessa extraordinária doutrina, que é uma ciência de experimentação que comprova tudo que estou dizendo aqui, e uma filosofia que explica detalhadamente tudo sobre a morte, tudo sobre o espírito, a sua origem, o porquê está aqui e para onde está indo. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos protejam e que a gente se alimente bastante dessa fonte fecunda e infinita, que é essa doutrina que nos consola e nos mostra que a morte não existe. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.